Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Pitágoras Aires, professor de História do Brasil. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós iremos analisar o processo abolicionista, um tema muito importante na preparação de todos vós para os vestibulares do Brasil afora, especialmente o Enem. Meus jovens, essa infame instituição chamada escravidão foi instituída no Brasil ainda ali nos primórdios da nossa colonização. Os primeiros cativos utilizados nas lavouras de cana no Brasil foram os indígenas, mas paulatinamente a gente vai ter a introdução do elemento africano. E é claro, com o passar do tempo, o africano passou a ser majoritário nas principais atividades econômicas da colônia. Bem verdade que o índio não deixou de ser escravizado, sobretudo naquelas áreas mais distantes dos grandes centros e também nas regiões mais interioranas. Mas a verdade é que o Brasil foi o país, que mais recebeu escravos oriundos do continente africano. Claro que na época que recebeu a maior parte desses negros, o Brasil era uma colônia portuguesa. Mas mesmo o Brasil se tornando independente em 1822, o Brasil ainda seria receptor de milhares e milhares de africanos. Então veja, depois de 3 séculos de escravidão, a gente vê que o mundo se transforma tendo como epicentro a Europa. Lá no século XVIII, a Europa vivencia a Revolução Industrial. Claro que o país que vai vivenciar, que vai ter a primazia nesse processo de revolução, vai ser a Inglaterra. Mas no século XIX, a indústria se instala em várias outras áreas da Europa e também do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como no Japão. O mundo estava se transformando. A Revolução Industrial fez com que o capitalismo ficasse plenamente configurado. Era uma época em que cada vez mais se difundia o trabalho assalariado. E lembrai, meus amigos, o pensamento liberal vai ganhando força e se sedimenta na mente de muitas pessoas ao longo do século XIX. Então a escravidão, essa instituição que é antiga, tão antiga quanto o surgimento do Estado, das desigualdades sociais, da propriedade privada, ali naquela transição do período da pré-história para o período da história. Ali a gente já vai ter o nascimento da escravidão, uma instituição que fez parte de muitas sociedades. Mas veja o que acontece, a gente está na idade contemporânea e cada vez mais a escravidão passa a ser algo visto como incompatível com os novos tempos, com aqueles novos ares da indústria, da ciência, do trabalho assalariado, da razão. E é interessante que o pensamento liberal, que vai defender direitos inalienáveis. Todos nós nascemos com direitos inalienáveis. John Locke já falava isso. Direito à vida, direito à propriedade, direito à segurança e direito à liberdade. Então, cada vez mais pessoas embevecidas pelo pensamento liberal passam a ver a escravidão como algo desumano, algo cruel, algo imoral. E em vários cantos do mundo ocidental, a gente vai ver o emergir de uma campanha de opinião pública contra a escravidão. Contra a escravidão e também contra aquilo que alimentava essa escravidão na América, o tráfico transatlântico de escravos. E aí a gente chama a atenção a Inglaterra. A Inglaterra, que era a nação que liderava a Revolução Industrial, que no século XIX foi a nação mais hegemônica no planeta, a mais poderosa, que tinha um império que o sol nunca se punha. A Inglaterra passa cada vez mais a combater o tráfico negreiro e a escravidão. Curioso, os ingleses foram grandes negreiros, ou seja, grandes traficantes na Idade Moderna, mas como eu disse, os tempos eram outros e a escravidão passou a ser vista cada vez mais como algo imoral, desumano e incompatível com os novos tempos. Então veja, isso fez com que várias nações que
usaram escravos começassem a abolir nos seus territórios coloniais. Eu dou o exemplo da Inglaterra, vou ficar na Inglaterra. Em 1807, a Inglaterra ela vai proibir o tráfico de escravos no Império Britânico. Tá? Em 1833, a Inglaterra abole a escravidão nesse império. Tá? E é claro que a Inglaterra ela vai passar a pressionar outras nações que ainda se utilizavam de escravos. E o Brasil vai ser uma das nações que sofrerá a pressão da Inglaterra. Tá? É bem verdade que antes do Brasil ser independente, ainda quando Dom João veio de Portugal instalar a corte aqui, em 1808, Dom João assinou com a Inglaterra alguns tratados que nós chamamos de tratados de 1810, e nesses tratados, os tratados da Aliança e Amizade, o Tratado do Comércio e Navegação, já ficava estabelecido um compromisso de Dom João em acabar, num tempo vindouro, assim, curto espaço de tempo, o tráfico infame, esse tráfico negreiro. Dom João nada fez. O Brasil se torna independente. Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, filho de Dom João VI, renova os tratados com a Inglaterra e se compromete em acabar com o tráfico. Mas nada é feito. A pressão inglesa é cada vez mais ostensiva, mais incisiva. E aí, em 1831, o governo brasileiro aprova uma lei que proibia o tráfico de escravos. Essa lei passou a ser chamada por muitos como lei para inglês ver. Por que razão? Porque essa lei de 1831 não trouxe nenhuma eficácia. O tráfico continuava. E não só continuava, estava aumentando, porque as lavouras de café estavam cada vez mais se expandindo. Então, meus jovens, a Inglaterra vai jogar pesado. Vai lançar uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen. Mas antes de falar sobre a Bill Aberdeen, eu queria só mais uma vez pontuar que além das pressões externas, além do pensamento liberal, além da difusão da indústria no mundo, tá? A gente tem que destacar uma coisa. Os escravos foram protagonistas também. Um dos fatores que mais contribuem para a crise do escravismo e para o crescimento da campanha abolicionista vai ser a própria resistência dos escravos. Os escravos continuavam a resistir cada vez mais com afinco, cada vez mais aguerridos. Muitas vezes, quando a gente fala de processo abolicionista, a gente esquece aqueles que foram os principais protagonistas na luta contra a escravidão, os próprios escravos. Então, nesse slide está aí elencados os principais elementos que vão contribuir para o crescimento do movimento abolicionista, que vai envolver intelectuais, envolver elementos das camadas médias urbanas, até mesmo membros do Exército, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que muitos líderes militares abraçam a causa abolicionista. Mas vamos lá. Em 1845, o governo britânico aprova uma lei que dava à marinha inglesa o poder de aprisionar qualquer navio negreiro. E curioso, os traficantes que fossem capturados fazendo tráfico de escravos, o tráfico de viventes, tá, seriam julgados de acordo com as leis britânicas. Isso acabou gerando, pessoal, uma tensão. Sabe por quê? Porque muitos navios brasileiros, navios negreiros, chegaram a ser aprisionados por navios britânicos. Inclusive, aprisionamento de navios brasileiros em águas nacionais, o que, de certa forma, feria a nossa soberania. Isso vai gerando um sentimento anti-britânico, o clima fica tenso. E o governo brasileiro tinha que tomar atitude. Meu irmão, de duas uma. Ou o Brasil declarava guerra à Inglaterra por ter sua soberania, certo, afrontada, ou o Brasil, de vez, punha um ponto final, acabando no tráfico de escravos da África para o Brasil. Então o governo brasileiro resolveu, até porque internamente a campanha abolicionista também ganhava força, em 1850 nós temos a famosa Lei Eusébio de Queiroz, a lei que acabava o tráfico transatlântico. Mas vejam, as lavouras de café continuavam a exigir braços. Uma das alternativas foi trazer escravos de áreas decadentes do Brasil, como o Nordeste, para alimentar essas lavouras em expansão, especialmente a cafeeira no Sudeste. Tá? Aumentou o tráfico inter e intraprovincial.
beleza? O tráfico que a Lei Eusébio de Queiroz proibiu foi o transatlântico, não o tráfico interno. A verdade é que a partir daí em diante, cada vez mais ganha força a campanha abolicionista, uma campanha de opinião pública cada vez mais forte, e é claro, o governo brasileiro vai acabar respondendo ao clamor cada vez mais forte de setores sociais pelo fim da escravidão com uma legislação. E aí a gente tem algumas leis importantes, algumas normas importantes que vão libertando setores do escravismo. Lei do Ventre Livre, também chamada Lei Rio Branco, que foi aprovada, certo, em 1871, a partir da data, certo, da vigência da lei, 28 de setembro de 1871, toda criança que nascesse do ventre de um escravo seria livre, tá? Então a Lei do Ventre Livre tornava livre toda criança, na época chamava os filhos de escravos de ingênuos, todo ingênuo que nascesse a partir da promulgação dessa lei, 28 de setembro de 1871, seria considerado livre. Mas veja que essa lei não teve também grande eficácia. Por que razão, professor? Porque ficou estabelecido que essa criança ficaria sob os cuidados da mãe e, por conseguinte, do senhor até os 8 anos. Com 8 anos, o senhor da mãe desse ingênuo, dessa criança, teria uma dessas duas opções. Ou entregaria a criança ao poder público, recebendo uma pífia indenização, ou então ficaria usando os serviços dessas crianças até aos 21 anos. Então essa criança ficaria sob o cuidado do senhor, entenda o cuidado, né, até os 21 anos. E é claro que a maioria das crianças que nasceram pós-lei do ventre livre continuaram, certo, presas à fazenda a seus senhores. Beleza? Mas na frente, 1885, nós temos a Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Uma lei que foi chamada de Lei da Gargalhada Nacional, porque foi uma piada, e diga-se passagem, piada de mau gosto, porque a razão liberta escravos acima dos 60 anos. Lembrando que boa parte dos escravos não chegava a essa idade, e os que chegavam normalmente estavam com sua saúde fragilizada. Então, libertar um setor que era pequeno dentro do universo de escravos e eram pessoas vulneráveis. Por isso que muitos chegam a dizer que essa lei beneficia muito mais os senhores do que os próprios escravos. Haja vista que muitos escravos foram expulsos das fazendas, sem forças para o labor, para o trabalho, e muitos acabaram vivendo na mendicância ou vivendo de caridade. Mas, enfim, né, depois de uma forte campanha de opinião pública que vai envolvendo vários setores da sociedade, finalmente chega essa norma, Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Uma lei que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. A lei só trouxe 2 artigos, como vocês acompanham aí na leitura. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições em contrário. Bem, a escravidão foi abolida, mas muitos criticam essa lei, porque além de ter sido demorada demais, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Além disso, a norma não trouxe nenhum artigo que pudesse punir, pudesse coibir a prática do racismo, a prática do preconceito. Então, a Lei Áurea acabou com a escravidão. Isso a gente, obviamente, agradece pela ação do parlamento que aprova a lei. Mas, com essa ressalva, a lei não trouxe nenhum tipo de mecanismo para tentar suprimir o preconceito racial. Beleza, galera? Fica com Deus. Até a próxima aula.